Olá, amados irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Vamos chegando aí para mais uma transmissão nossa, mais uma celebração dominical. Alan chegando aqui pelo Instagram. Pronto, vamos aguardar, viu? Não, é para ver que ela deu WhatsApp. Daqui a pouco ela aparece. Ela apareceu agora. Pergunta para ela. Daqui a pouco chega. Hoje, Amanda. Você vem? Porque você me falou que ia pra casa de janeiro. Eu fiquei procurando você. Boa noite, Wanda, paz. Ah, porque ela ainda não veio? Eu fiquei Sofia ficou te esperando aqui. Ó o Davidson aí, ó. Mano Davidson, seja bem-vindo à nossa transmissão. Tio Davidson. Fala, pergunta pra Tiamana que eu tô esperando ela. Rapaz, Davidson. Vamos chegando por irmã Aura, irmã Cíntia, Monique, Mailane, Geraldo. Ó Davi aí também, Davi, Ayla, sejam bem-vindos. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar. Ei, ei, vamos celebrar. Oi, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar Cristo. Celebrai Cristo, celebrai.
ressuscitou. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E vamos celebrar. Hey, hey, vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabunde o coração de cada um dos amados irmãos. É dessa forma, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, que nós estamos iniciando a nossa transmissão, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Se puder, divulga aí pelas mídias, pelo Zap, para que mais pessoas possam estar participando desse momento de celebração com a gente. Queria que nesse momento nós pudéssemos fechar os nossos olhos e conversar com Deus, com muita reverência, com muito respeito. Nesse momento, agradeça, mais do que qualquer outro pedido, mais do que qualquer outra coisa, agradeça, porque Cristo Jesus cumpriu aquilo que Ele havia dito que faria. Morreu de maneira humilhante por cada um de nós, levando sobre si o peso dos nossos pecados, permaneceu morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então é tempo também de você celebrar Ele e adorar Ele por essa bênção que nos alcançou. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite, nesse tempo, para te louvar, para te bendizer, para te engrandecer. Muito obrigado. Obrigado por ter renovado as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui nessa noite podendo te celebrar. Obrigado, Deus, por tão grande amor por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tinha plano para nós desde a fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor olhou para cada um de nós com graça. E essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui por conta da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, para te honrar, para te bendizer, para te adorar, para te dizer que nós te amamos, que nós te queremos, que nós não temos outro bem além do Senhor, te sendo grato porque nós fomos alcançados por ti. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos erros, tenha misericórdia de nós, nos ajuda a cada dia mais nos santificarmos e nos parecermos com o Senhor. Queremos um dia também sermos glorificados e participar do novo céu e da nova terra. Por isso, vai aperfeiçoando os nossos dias a cada momento, em nome de Jesus. Nos conduz em cada coisa que nós faremos aqui nessa noite, Pai. As orações, os cânticos que serão ministrados, a palavra, fique à vontade para falar, para fazer, para curar, para restaurar, para agir da maneira que o Senhor quiser. Muito obrigado. Dessa forma nós choramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Papai, eu estou comentando aqui. Você está comentando, minha filha? Você fique à vontade para comentar, viu? A tia Wanda falou que ela não pôde estar aqui com a gente porque ela está gripada. Nós vamos estar orando também para que Deus possa estar restaurando a saúde de todos aqueles que estão enfermos. Vamos cantar que nós somos corpo, mesmo separados por meio desse isolamento, nós somos um. O Senhor transformou o nosso coração, retirou o coração de pedra, colocou no lugar o coração de carne, por meio dessa transformação que foi operada nas nossas vidas. Hoje nós fazemos parte do mesmo corpo do qual Ele é o cabeça. Nós somos ajustados a cada dia pelo Senhor e a ideia é que a cada dia Ele vá nos aperfeiçoando até aquele dia em que Ele virá para levar a sua igreja sem mácula e sem nenhum tipo de ruga. Somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Ser abençoado, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Caso você deseje nesse momento interceda pela vida de algum irmão, de alguma irmã em Cristo Jesus, peça a Deus que derrame a sua bênção sobre essa pessoa. Pode ser algum irmão da nossa comunidade, pode ser um irmão de uma outra comunidade que Deus esteja falando ao seu coração. Nesse momento demonstre que nós somos um como corpo do Senhor, orando pela vida dessa pessoa. Peça que Deus derrame graça, derrame esperança, derrame vitória, derrame paz, derrame alegria. É o que nós mais estamos precisando nesse momento. Pode ter certeza que o Senhor assim fará. Esse é o desejo dele, que nós nos alegremos com aqueles que estão alegres, que choremos com aqueles que estão chorando, e assim divulguemos em amor o nome de Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
precioso. Afinal, dentro de você mora o Espírito Santo de Deus, ele habita os nossos corações e por conta disso é que nós podemos passar tanto amor e tanta alegria à frente. A irmã Wade pode vir aqui fazer uma intercessão. Pronto. O Wade está vindo aqui. Eu vou pedir para que ela possa fazer uma oração de ação de graças. Nesse momento a gente não vai pedir nada não. A gente vai, na verdade, agradecer por aquilo que Cristo fez por nós. Deixa eu sair um pouquinho aqui, pela sua vida, pela sua obra em nossas vidas. Fique à vontade, irmão Wade. Senta aqui. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que nos reconciliou, nos trouxe de volta ao Pai. Oi, vizinho. Graça e paz. Pelo vivo e novo caminho que Ele nos restaurou através do seu corpo sacrificado na cruz do Calvário. A intercessão com a participação especial de Alice aqui tomando leitinho. Oremos. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor, nessa noite. Nós queremos, ó Deus, te glorificar, te engrandecer, te exaltar, Senhor, por tua vida derramada naquela cruz. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por ter levado, Senhor, o peso dos nossos pecados sobre si. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou o teu reino de glória, deixou a tua majestade e veio aqui, se fez nome e se entregou por nós. Obrigado, ó Deus, porque aquela cruz era para ser minha, aquele sacrifício era para ser meu. Mas como diz a tua palavra, o Senhor levou sobre si. Eu quero nessa noite, Pai, só te agradecer, porque me falta palavras, Senhor, para me expressar em agradecimento ao Senhor. Obrigado, Jesus, que é o melhor presente, o maior presente que poderíamos ter recebido. Obrigado por tua fidelidade, obrigado por tua graça sobre nós, obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque através do teu sangue nós temos livre acesso ao Pai. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos expressar nossa gratidão a Deus pela sua obra, pelo seu cuidado nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Declare, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida, toma minha vida em tuas mãos, meu coração
um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço a voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Seu coração possa estar cheio de alegria, de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, está fazendo e fará. Esse é domingo de ressurreição, domingo de esperança, de graça, de amor, de alegria, de paz, de cumprimento de promessas. Meu coração está cheio, está repleto de alegria e eu espero que o seu coração possa estar assim também, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo do nosso louvor. Sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Ele não há salvação, não há vida, não há vitória, não há provisão. Então que você possa estar no seu coração cheio de vontade de agradecer e de bendizer o nome do Senhor. Amém. Quero pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Evangelho de João 13, a partir do versículo de número 12. Quem puder comentar aí, colocar o texto para que as pessoas possam pegar a referência certinha, por favor, coloquem aí nos comentários, tá? João 13. Nós vamos ler os versículos 12 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações nessa noite. Tu sabes que eu sou um instrumento limitado, mas isso é bom, porque a excelência do poder é sua e não minha. Peço que o Senhor capacite, para que eu possa ministrar a todos os seus filhos, a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, a tua palavra, da maneira que o Senhor quiser. Que o Espírito
Santo possa lhes tocar o coração da maneira que é necessária. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Amados, não sei quantos dos irmãos já reparou, mas o Evangelho de João é o único dos evangelhos que ele não retrata a ordenança da ceia. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, lá tem um momento em que o Senhor Jesus, sentando com os seus discípulos, ele institui a ceia do Senhor, como nós chamamos, quando por meio dela, sendo celebrada continuamente, nós lembramos do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E é interessante que no Evangelho de João isso não acontece. Esses três primeiros evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinópticos. Sinóptico, se eu pudesse dar uma definição aqui bem resumida, seria a mesma coisa que dizer mesma visão. É como se de Mateus a Lucas nós tivéssemos um mesmo roteiro seguido, uma mesma estrutura, um mesmo esqueleto, aonde cada um dos evangelistas, cada um dos autores, ele acabou seguindo. E você pode ver muitas similaridades desde Mateus até o Evangelho de Lucas, com algumas particularidades, uma vez que cada um desses textos ele teve como alvo inicial, básico, um público diferente. Mateus ele foi composto para um público judaico, Marcos para um público romano, Lucas para um público grego. Por isso que você vai ver características diferentes. Um evangelho que ele é mais sucinto, um outro ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, o outro revela várias passagens do Antigo Testamento, traz várias passagens do Antigo Testamento para que possa comprovar que Jesus é o Messias esperado. Mas eles normalmente têm as mesmas características, têm acontecimentos semelhantes, com uma ou outra diferença. No Evangelho de João, a gente já percebe uma coisa diferente, a gente já percebe alguns acontecimentos mais inéditos. Por exemplo, são retratados quais são os primeiros milagres do Senhor Jesus. E uma das características interessantes é justamente a ausência da ordenança da ceia do Senhor nesse quarto evangelho. Porém, nós temos registrado aqui esse fato de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Será que há alguma ligação? Será que o lava-pés também deveria ser uma cerimônia que nós deveríamos seguir nos nossos dias? Seria uma terceira ordenança? O que é que isso tem a ver com Páscoa? Por que não foi registrada então a ordenança da ceia aqui no Evangelho de João? Que tipo de lições esse fato tem a passar para a gente? Por que o pastor Diógenes está vestido com a camisa de gola clerical, chamada de clésima, tá? É o nome técnico dele, clésima. Bom, para responder a essas e outras questões é que nós vamos ministrar nessa noite sobre o tema lava-pés, sacrifício, serviço e identificação. Que você possa abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar e que possa colocar isso no seu coração e aplicar durante todos os dias da sua vida. Eu queria que você não fechasse a Bíblia, tá? Deixasse ela aberta, porque nós vamos fazer aí um pequeno passeio em alguns versículos, principalmente no Evangelho de João. A gente vê o capítulo de número 13, começando com a seguinte informação, 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Daqui a gente consegue identificar mais ou menos quando foi que aconteceu esse fato.
aqui está falando em antes da festa da Páscoa. Provavelmente no dia da festa dos pães ázimos, que era uma das comemorações judaicas nesse período da sua Páscoa hebraica. E o texto ele continua dizendo que o Senhor Jesus ele sabia que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Esse termo chegado à sua hora, ele é muito citado, principalmente aí no Evangelho de João. Talvez a citação mais famosa que a gente lembre desse termo, chegada à sua hora ou chegada à minha hora, seja do primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Quando a sua mãe pede que ele faça o milagre naquele momento, que ele possa resolver o problema da falta de vinho ali naquele casamento, ele fala, né, mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. O termo chegada a minha hora, ali, quando Jesus realizou o primeiro milagre, ele tem um significado diferente. Ali, quando o Senhor Jesus falou que não era chegada ainda a sua hora, ele dizia a respeito a não ter chegado a sua hora de se manifestar enquanto Messias. Aqui, nesse texto especificamente, ele está falando que já era chegado, ele já sabia que estava chegando a sua hora no que dizia respeito à sua morte e à sua glorificação, ou seja, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Então por isso que esse texto fala que Jesus já sabia que estava chegando a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que o final da sua missão aqui na face da terra estava chegando. E o texto aqui continua dizendo que ele havia amado muito os seus discípulos que estavam no mundo e que os amou até o fim, demonstrando assim o tamanho do carinho, o tamanho do amor, da doação que o Senhor Jesus ele estava disposto a dar aos seus discípulos. E aí no versículo de número 12 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. Repare que o versículo de número 12 diz durante a ceia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais acerca disso, mas já dá para a gente fazer uma ligação. Olha, esse acontecimento aí provavelmente pode ter sido durante a ministração daquela ceia, daquela primeira ceia, que depois virou uma ordenança e um memorial para que o povo de Deus pudesse estar realizando ela perpetuamente até o retorno de Cristo Jesus. E o texto deixa claro também que o Senhor já sabia da intenção de Judas, já sabia que Judas seria aquele que ia traí-lo. E outra informação que é dada no versículo de número 3 é que o Senhor sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos, ou que o Deus havia dado toda a autoridade a ele, tanto nos céus quanto na terra. Essas informações são passadas para nós, tá? Você no primeiro momento pode achar até meio... para que essas informações estão aqui? Eu estou lendo o Evangelho de João, eu sei quem é Jesus, e assim, eu acho que não tem propósito fazer todo esse cabeçalho para falar disso. Os irmãos vão perceber que tem uma razão de ser para isso. Então, o Senhor havia dado toda a autoridade nos céus e na terra para Jesus. Jesus viera de Deus e ele voltaria para Deus. E aí o versículo de número 4 vai nos informar que o Senhor Jesus ele vai tomar uma atitude interessante. Então perceba que até agora, do versículo de número 1 até o versículo de número 3, o apóstolo João ele nos informou que o Senhor Jesus ele estava ali cumprindo um rito judaico, provavelmente o dia dos pães ázimos. Então ele, como mestre, ele estava cumprindo
aquele ritual. Ele, na sua onipotência e onisciência, ele também sabia que era chegada a hora da sua morte e que ele seria morto, mas ao mesmo tempo também ele iria ressuscitar, ele teria esse poder para ressuscitar e ascender aos céus. Ele tinha tanto a onisciência quanto a onipotência, revelava ali o seu caráter de amor também para com os seus discípulos, e a sua onisciência era tanto que ele sabia quem era o discípulo que iria traí-lo. Mestre, onipotente e onisciente. Esse mestre, onisciente e onipotente, no versículo de número 4, ele vai se levantar da ceia que estava acontecendo. Ele vai tirar a sua vestimenta de cima, a sua primeira veste, né, como se fosse a sua camisa, e vai pegar uma toalha e vai colocar em volta da sua cintura. E aí a gente vai começando a ver que vai acontecer alguma coisa aqui. E no versículo de número 5, o texto vai dizer que o Senhor Jesus, ele deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com a qual ele estava cingido, ou que ele havia colocado na sua cintura. Lembra do que eu falei para ti? O Senhor onipotente, onisciente, ele naquele momento não era onipresente, porque ele renunciou a isso quando ele encarnou, quando ele estava numa aparência corpórea. O mestre, ele saiu da mesa onde ele estava ceando com os seus discípulos. É provável que ele já tivesse dado ali as instruções acerca da ceia, que seria perpétua, ou pode ser que isso não tivesse acontecido. Daqui a pouco, mais na frente, os irmãos vão saber como isso pode influenciar na lição que nós vamos aprender nessa noite. E diz então que ele pega a água e coloca numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse fato que está sendo relatado aqui, esse lavar de pés, era um hábito cultural comum naquele tempo. Hoje, por conta disso tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós estamos com o hábito, principalmente agora, talvez você até relevasse isso de alguma forma antes, mas quando a gente vai para a rua fazer qualquer tipo de coisa e retorna para casa, provavelmente a sua primeira atitude é ir ao banheiro e ali lavar as suas mãos com bastante cuidado. Hoje eu não estou levando menos do que 20 segundos lavando as mãos. Antes era um pouco mais rápido, né? Mas aí, para que a gente possa se precaver de qualquer coisa, essa lavagem está acontecendo com muito mais afinco. Naquela época, era muito comum que as pessoas recebessem as outras em casa por meio desse hábito de se lavar os pés. Então, por meio disso, aquele que recebia estava demonstrando hospitalidade, estava demonstrando educação. Era um hábito muito comum naquele tempo. A gente precisa lembrar, por exemplo, que naquele momento, ali nós estamos falando do primeiro século, ali da nossa era, as nossas ruas, ou melhor, as ruas, elas não eram como as nossas. Nossas ruas, no mínimo, tem um paralelepípedo, no passeio tem o seu cimento, na rua, em algumas ruas principais, tem ali aquela capa de asfalto, mas nós estamos falando em ruas ali do primeiro século, nesse ambiente, ali mesmo sendo Jerusalém, uma grande cidade, provavelmente muito do chão ali ainda era barro, e os calçados que eram utilizados normalmente eram calçados abertos. E aí imagine que naquele tempo não havia o nível de saneamento básico que nós temos hoje também, com seus esgotos cada um bem canalizado, né? Isso nem sempre acontece, mas principalmente nas cidades maiores a gente consegue observar isso. Então imagine o nível de sujeira, o nível de poeira
Imagine aí os pés daqueles apóstolos com as suas sandálias, né? Como é que não ficavam e como é que não era o processo de lavagem deles, né? Muito complicado, mas isso era um hábito muito comum ali naquele tempo, essa lavagem dos pés. Pois bem, o Senhor Jesus, ele faz isso, ele coloca água numa bacia. Normalmente o que era feito era o seguinte: você colocava água limpa em uma bacia, colocava uma outra bacia, um outro recipiente ali abaixo daqueles pés que seriam lavados, tirava, né, a pessoa ela tirava as sandálias dos pés daquele que teria os seus pés lavados, e aí começava a fazer a lavagem, pegando água de um recipiente para o outro e lavando ali os pés daquele que estava precisando. Pois bem, tudo estava acontecendo muito bem. A gente não sabe quantos discípulos inicialmente o Senhor lavou os pés. No versículo de número 6 a gente vai ver aí quem? Pedrão da galera, Pedrão da massa, né? Pedrão sempre tendo uma atitude diferenciada. E aí, quando o Senhor Jesus começou a se aproximar de Simão Pedro então ele disse: Senhor, tu vais lavar os pés a mim? Ou ele está dizendo aqui: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E aqui no versículo 7, o Senhor Jesus ele vai dizer: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo: Pedro, se a gente fosse falar nos nossos dias, curta um momento, deixa eu lavar seus pés, lá na frente você vai entender porque é que eu estou fazendo isso. Mas Pedrão da massa, o que foi que ele disse? Nunca me lavarás os pés. Em outras versões vão dizer: de forma alguma, de jeito nenhum me lavarás os pés. E aí o Senhor Jesus ele responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Por que é que Pedro ele estava tão espantado com aquilo que o Senhor Jesus estava falando? Esse hábito de lavar os pés, ele não era um hábito que era para qualquer pessoa realizar. Quem lavava os pés normalmente em uma casa, por exemplo, numa casa que tivesse posses, o seu dono tivesse boas condições financeiras, era o escravo da casa. Ou seja, era o menor dos servos, o servo, aliás, de menor importância. Se fosse uma casa judaica, seria um servo, inclusive, não judeu, que ele tinha um nível de importância dentro da sociedade menor do que o escravo judeu. Caso não tivesse condições, seria então um escravo judeu. Nas casas menos abastadas, alguém da família ali teria que se sujeitar a isso. Os irmãos já viram, né? Eu já falei aqui para os irmãos, já ouviram, que não deveria ser uma tarefa tão higiênica, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o trabalho de algumas pedicure, né? Quando vai fazer o pé de algumas pessoas que parece que tem um pé de pilão, né? Aquele pé mais ríspido, enfim, complicado para fazer. Então imaginam como é que era uma lavagem de pés aí no século I. Então, quando não tinha a figura do escravo, do empregado, alguém dentro de casa tinha que se sujeitar, né? Provavelmente era o filho mais novo, e aí na ausência da escala ia subindo, até que em alguns casos, em último caso, isso ficaria com o dono da casa. E o dono da casa normalmente ele fazia isso para demonstrar sim uma humildade, uma hospitalidade, dizer que de fato ele queria ser servo daquela pessoa, mas não era muito comum que isso acontecesse, não. Então veja bem, lembra-se do que eu falei sobre Jesus anteriormente, do cabeçalho dessa passagem que o apóstolo João passou para a gente? Eu tenho certeza que o Espírito Santo inspirou ele a fazer isso de maneira proposital. Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que era plenamente Deus, mesmo aqui na face da terra, onipotente, onisciente, mestre. Olha só o que foi que ele fez. Ele saiu da sua mesa, da mesa da ceia, tirou as suas vestes
e começou a fazer um trabalho humilhante lavando os pés daqueles discípulos. Então, por conta disso, né, até com bons olhos, o apóstolo Pedro ele falou: de jeito nenhum tu vai lavar os meus pés. Essa noção ela estava tão fixada na cultura judaica que o próprio João, mas não João apóstolo, mas João Batista, o Batista, quando ele foi questionado, e isso é retratado aí no próprio livro, no início do livro de João, quando ele é questionado sobre o fato dele ser ou não Messias, porque ele estava batizando, ele vai falar que o Messias seria aquele que viria após ele, e do qual ele não seria digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Por que ele falava isso? Por que foi que ele falou isso? Porque era tarefa do escravo, ou dessa pessoa que iria lavar os pés, a tarefa de desatar as sandálias. Não era a pessoa que tirava. Não era aquele que teria o pé lavado que tirava. Era o escravo. O escravo ia, tirava a sandália, providenciava ali todos aqueles utensílios para fazer aquela lavagem. Então, por conta disso, é que o apóstolo Pedro, ele, a princípio, ele recusou. De jeito nenhum, o senhor não vai fazer isso não, porque isso não é digno da sua posição. E aí o Senhor Jesus ele vai dizer: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso inicialmente Pedro não entendeu. Tanto é que no versículo de número 9, Pedrão, ó o Pedrão aí de novo, Pedrão vai pedir: não, Senhor, então não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Me lava todinho então, já que se essa água não vier sobre mim, eu não vou ter parte contigo, eu não vou fazer parte do seu reino. E aí o Senhor Jesus ele declara: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais estais todo limpo. Ora, vós estáis limpos. O Senhor Jesus ele diz que os discípulos eles já estão limpos, e para esses que já estão limpos, só era importante que eles, os discípulos, deixassem que Jesus lhes lavasse os pés. E ele reforça isso no final do versículo de número 10. Ora, vós estáis limpos. Mas como é que eles já estavam limpos? Será que eles haviam tomado um banho ali antes de cear? Será que ela disse que o Senhor Jesus estava falando? Se você avançar um pouco e vier para João, no capítulo de número 15, no versículo de número 3, João 15, versículo 3, você vai perceber do que é que Jesus está falando. Lembra que ele falou: por agora é importante que vocês me deixem fazer isso. Lá na frente vocês vão compreender do que é que eu estou falando, do que é que eu estou fazendo. Todo esse diálogo aí a partir do capítulo de número 13, avançando aí nos capítulos posteriores, é um diálogo que acontece ali durante aquela ceia que o Senhor está realizando. E aí, no capítulo de número 15, no versículo de número 3, o Senhor diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que ele está dizendo é o seguinte: vocês já estão sendo purificados, vocês já estão sendo lavados, vocês já estão sendo transformados pela palavra que eu estou falando para vocês. Olha aí que bênção. Palavra que traz fé ao nosso coração, palavra que traz cura, palavra que traz transformação. Sim, por meio da palavra que o Senhor Jesus estava ministrando àqueles discípulos ali, e a gente tem informações dentro da palavra de Deus que aquilo aconteceu ao longo de 3 anos, ao longo de todo aquele ministério do Senhor Jesus. Aquela palavra estava trazendo purificação, estava trazendo transformação, estava convertendo o coração daqueles discípulos. Mas ainda era necessário que eles deixassem que Jesus lhes lavasse os pés. Por quê? Porque aquele humilhante lavar de pés estava representando a humilhante morte que Cristo Jesus ele teria que passar ali na cruz do Calvário, para que todos aqueles que nele crescem pudessem ter acesso então à salvação e à vida em abundância de graça.
Então o que o Senhor Jesus está falando é que nós temos parte com Ele por meio da sua morte na cruz. O que o Senhor Jesus ele está fazendo aqui é reforçando o ensino que provavelmente ele já havia dado na instituição da ceia, essa que nós chamamos de ceia do Senhor. Independente do momento em que esse lavar de pés tenha acontecido, ele pode ter acontecido logo depois do Senhor ter instituído, ter feito a primeira ceia, que ele colocou como estatuto perpétuo, ou pode ter acontecido depois desse ensinamento. De qualquer forma, se aconteceu depois, ele está reforçando aquilo que ele já falou anteriormente. Por meio do seu sacrifício ali na cruz, o peso dos nossos pecados iriam sobre ele, por meio do seu sangue derramado, e seria inaugurado uma nova aliança, os nossos pecados seriam perdoados. O pão representaria o seu corpo moído, massacrado pelas nossas iniquidades. Éramos nós que deveríamos estar ali na cruz, mas quem estava como uma ovelha muda, sem pecado algum, era Cristo Jesus. E quando o seu sangue derramado, quando ele morreu, por fim, os nossos pecados eles foram perdoados. Então o que o Senhor Jesus ele está fazendo aqui, ele está encenando uma parábola. É isso que ele está fazendo. Várias vezes, para que os discípulos pudessem entender algumas verdades acerca do reino dos céus, ele precisava falar de coisas do dia a dia, de fatos do dia a dia, sejam fatos jurídicos, fatos da questão da agricultura, e a isso era dado o nome de parábolas. Essas parábolas eram historinhas com o objetivo de trazer verdades acerca do reino dos céus de maneira compreensível aos discípulos naquele momento. E o que o Senhor Jesus está fazendo é justamente isso. Ele está contando a parábola, mas ele está encenando ou está dramatizando essa parábola, enfatizando então esse ensinamento, ou então preparando, caso esse fato tenha ocorrido antes da ceia, ele está preparando aquele fato, aquele ensino que ele ia dar acerca do que representa os elementos que fazem parte da nossa ceia, o pão e o vinho. Então, essa é a primeira lição que já fica aí por meio dessa leitura desse texto que nós estamos fazendo nessa noite. Nós temos parte com Deus por meio do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. É importante dizer que nós sim lemos a palavra, é importante dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitas são as pessoas que fazem uma leitura sem propósito da palavra de Deus, que não deixam que essa palavra venha lhes transformar a vida de fato, que são até mais especialistas do que alguns pastores, do que alguns membros de igreja, no que diz respeito a conhecimentos técnicos da palavra. Mas não basta apenas uma leitura responsiva da palavra de Deus. Eu preciso deixar primeiro que essa palavra faça morada no meu coração, e uma vez que ela faça morada no meu coração, deixar que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo, e acreditando naquilo que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, é que nós temos então os nossos pés lavados. Nós somos limpos por meio da palavra e temos os nossos pés lavados quando nós acreditamos que Cristo Jesus, na cruz, ele se humilhou para que eu e você tivéssemos esse relacionamento com Deus. Lava-pés é humilhação. Lava-pés é lembrar que aquilo que Jesus fez na cruz é vergonhoso. É vergonhoso, e eu e você que deveríamos estar lá, mas nós não teríamos condições nenhuma de cumprir isso, porque a partir do momento que nós fôssemos crucificados e o próprio peso dos nossos pecados viesse sobre nós, a gente ia xingar, a gente ia murmurar, a gente ia questionar Deus, ou seja, uma série de outros pecados seriam cometidos e nós nunca seríamos redimidos dos nossos. Mas Cristo Jesus, lá na cruz, de maneira humilhante,
recebeu o peso do meu e do seu pecado, mudo, não reclamou e consumou de uma vez por todas a minha e a sua libertação. Lava-pés é libertação. A partir do versículo de número 12, o Senhor Jesus ele vai falar sobre aspectos mais horizontais desse lava-pés. Ele falou desse aspecto mais voltado para a verticalidade, para o nosso relacionamento com o próprio Cristo, que é o próprio Deus. E agora ele vai dar uma lição também na horizontalidade, falando do que o lava-pés representa para a sua igreja. Então, a partir do versículo de número 12, nós lemos: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A gente sabe que esse evento ele aconteceu perto da instituição da ceia como uma ordenança para nós. Mas Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 24, vai informar que provavelmente um outro fato aconteceu que fez com que o Senhor utilizasse a dramatização para explicar uma outra verdade acerca do que significava ser um servo do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir em Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 24. E nós vamos ler até o versículo de número 27. Lucas 22, tá? Do 24 até o 27. Se você voltar aí um pouco antes, a partir do versículo de número 14, vocês vão perceber que essa ceia estava sendo preparada. Aí no versículo de número 19 nós temos a instituição da ceia do Senhor, e depois nós temos esse fato que vai ser relatado no versículo de número 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Essa discussão já havia acontecido até antes, essa agonia de quem iria se assentar à direita, à esquerda de Jesus no seu reino. E aí, mesmo nesse momento derradeiro do ministério de Jesus na face da terra, os discípulos ainda estão perguntando quem é o maior. E aí o versículo de número 25 vai dizer: mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então perceba que provavelmente esse ensinamento ele foi dado logo após essa discussão que houve ali na mesa com o Senhor Jesus. A nossa transmissão aqui pelo Instagram está terminando. Eu vou encerrar, vou reiniciar para que a gente possa falar sobre a segunda lição que esse texto está passando para a gente, ok? Rapidamente aqui. Acabou aqui a transmissão no Instagram, estou reiniciando. Esperar alguns segundos aqui os amados retornarem para o Instagram, para que a gente venha falar da nossa segunda lição. Nesse texto de João, nós estamos estudando João no capítulo de número 13.
Olá, amados. Chegando aqui. Nós vamos falar sobre a segunda lição que esse texto ele passa para nós. A segunda lição que esse lava-pés vai passar para nós é que nós somos chamados para servir uns aos outros. Esse é o nosso serviço, esse é o nosso chamado, de servir uns aos outros. No mundo, quem é importante? Quem tem mais? Quem tem mais tem poder. Quem tem mais pode mandar e desmandar. E algumas pessoas fazem do ter um alvo, um objetivo da sua vida. E por vezes, infelizmente, acabam se afastando do Senhor por conta desse ter, desse querer possuir, para que possa mandar e desmandar. Mas a lição que o Senhor passa para a gente é que nós devemos ter Ele como exemplo. O Messias, o Salvador, aquele que era plenamente Deus, que era mestre aqui na face da terra. Ele foi capaz de se humilhar e lavar os pés dos seus apóstolos, que em tese seriam inferiores a ele, que ele deveria até pedir para que eles lavassem o seu pé. Mas não fazer o contrário. O quanto você está disposto a servir o seu irmão por amor a Cristo Jesus, entendendo esse exemplo que ele deixou para nós. Nós fazemos parte de uma comunidade congregacional e uma das grandes características do sistema congregacional é a democracia, para que nós possamos tomar as nossas decisões. Entendemos que nós somos liderados pelo Espírito Santo para tomar as nossas decisões, e isso acontece normalmente por meio das assembleias. E como é interessante ver que algumas pessoas tendem a ficar chateadas quando o seu desejo na assembleia ele não é aceito, ele não é satisfeito, e aí por vezes até ao invés de abraçar o espírito do congregacionalismo, porque a ideia é o seguinte: eu fiz uma proposta na Assembleia, minha proposta não passou, não foi vontade de Deus, eu vou estar trabalhando com aqueles a qual a proposta passou, para que o reino de Deus possa avançar. Mas infelizmente alguns simplesmente deixam de trabalhar, se ressentem, e aí começam a deixar de lado a comunidade, começam a não prestar contas ao pastor, porque não tiveram seu desejo satisfeito. O texto está deixando claro que nenhum de nós é mais importante do que o outro. Todos nós somos valiosos e nós deveríamos agir como o Senhor Jesus, valorizando o nosso irmão, valorizando a nossa irmã. Por vezes o que alguns de nós requer é apenas um abraço, é um telefonema. Por vezes vai ter que ser algo mais concreto, uma assistência alimentar, uma assistência financeira, um aconselhamento. Tudo isso é serviço. Tudo isso é a nossa identificação com aquilo que Cristo fez na cruz. Tudo isso é lava-pés, é humilhação, é colocar o outro superior a nós mesmos, entendendo que esse foi o exemplo que foi dado por Cristo Jesus. Quem é você nesse sentido? Você quer ser servido ou você está disposto a servir? Você quer ascender na igreja, ascender no corpo de Cristo, para mostrar que agora você tem condições de mandar, de desmandar? Ou você está disposto a servir em toda e em qualquer área? O Senhor nos chamou para servirmos uns aos outros. E não importa quem é o outro. Não importa se o outro é alguém que acabou de entregar o coração a Jesus. Não importa se o outro é mais novo do que eu ou mais velho. Não importa se o outro tem mais instrução do que eu ou não. Nós
fomos chamados para nos humilhar e servirmos uns aos outros. Aliás, esse é o significado de ministério. Ministério é serviço. Nos nossos dias, quando a gente pensa em ministério, a gente olha, né, para o nosso sistema de governo secular. Em Brasília, o ministro, ele tem aquele status, ele tem goza, né, de certos direitos que os cidadãos comuns eles não conseguem ter. Mas no nosso caso, biblicamente falando, o ministro é aquele que está disposto a servir, a colocar sua vida a serviço do próximo, independente de quem seja esse próximo, mais ou menos importante do que eu na visão secular. No reino de Deus, todos nós somos servos, escravos de Cristo Jesus e servos em amor uns dos outros. Então a nossa segunda lição é que nós fomos chamados para servir. É isso que esse lava-pés, que esse fato do lava-pés passa para a gente. E a terceira lição que nós podemos aprender nessa noite está nos versículos de número 16 e 17 aí de João, no capítulo de número 13. João 13, 16 e 17 vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não é estranho isso? Essa palavra de Jesus? Como é que isso é possível? Servo e dono seria a mesma coisa, ninguém ser maior do que ninguém. E aqui ele está falando desse relacionamento dele como Senhor para os seus discípulos como servo. Nem o enviado maior do que aquele que enviou. Aqui nesse caso ele pode estar falando da relação entre os discípulos que seriam enviados por Jesus para estar levando a mensagem adiante e aquele que enviou, que é o próprio Cristo Jesus. Para isso, a gente precisa avançar um pouquinho aí mesmo em João e ir para João 15. Só que agora o versículo de número 20. João 15, 20. E o texto vai dizer o seguinte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, que é a palavra que nós acabamos de ler, tá? O Senhor Jesus está falando. Não é o servo maior do que o seu senhor. Qual é o significado disso? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A terceira lição que nós aprendemos dessa dramatização, dessa parábola do lava-pés, é que a nossa identificação com Cristo, ela precisa ser plena, ela precisa ser total. Tem pessoas que querem estar com Jesus para apenas receber as bênçãos desse relacionamento com Jesus. Eu estou com Jesus e agora eu vou ficar empregado, eu estou com Jesus e agora eu vou ter carro, eu estou com Jesus e eu vou ter uma casa, eu estou com Jesus e vai tudo dar certo no meu casamento, eu estou com Jesus e as bênçãos vão chegar e as promessas vão chegar até mim, oh glória, louvado seja Deus, porque eu estou com Jesus. E não tem problema nenhum em você pensar dessa forma e clamar ao Senhor que de fato essas bênçãos possam lhe alcançar. Mas a nossa identificação com Jesus não é uma identificação apenas das bênçãos, não é a identificação apenas dos fatos que aos nossos olhos é positivo. É uma identificação diante de fatos positivos e também não tão positivos assim para a gente. O Senhor Jesus falou que na perseguição também nós não seríamos menores do que o nosso Senhor. É disso que o texto está falando. Que Senhor e servo, aquele que envia e aquele que é enviado são iguais em todos esses aspectos. Lembremos que os apóstolos, esses 12, Judas o traiu e
não colocou essa palavra no seu coração, depois que foi substituído por Matias, cada um deles padeceu, se identificou de fato com a vida e com a obra do Senhor Jesus. Cada um deles foi separado das suas famílias, quase todos foram martirizados. A história conta que o único que não foi martirizado foi o próprio apóstolo João, que é o autor desse livro que nós estamos lendo agora. Os outros foram flechados, alguns foram flechados, outros foram cozidos vivos em óleo quente, outros colocados dentro de animais metálicos e ali também foram cozidos, crucificados de forma normal, outros de forma invertida, como foi o caso do apóstolo Pedro, homens dos quais o mundo não era digno, que levavam a palavra adiante, mas acabaram se identificando de fato também com a morte de Cristo Jesus, com aquilo que aconteceu com ele na cruz. Mas foram pessoas que levaram a palavra e que tiveram essa palavra escutada por outros e essas pessoas deram crédito à palavra como se estivessem dando crédito ao próprio Cristo Jesus. Nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por dificuldades aqui nesse mundo. Essa situação que está acontecendo ao nosso redor demonstra isso, que nós teremos dificuldades, que nós teremos provações, que nós teremos lutas, nós seremos provados, nós seremos tentados. O Senhor Jesus ele foi provado, ele foi tentado. A diferença é que ele não caiu ou ele não cedeu à tentação. E aí deixou esse exemplo para a gente, que nós também seremos afligidos nesse mundo. Nós seremos provados, nós seremos tentados, mas nós devemos buscar ter o padrão de santidade que teve o próprio Deus. E haverá momentos também de alegria, de gozo, de refrigério aqui na face da terra, de nós nos sentirmos úteis ao servirmos a outras pessoas, ao proclamarmos a palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho certeza que a igreja, quando sair desse estado, vai fazer, e quando eu falo igreja, é a igreja na face da terra, é o desejo de levar a palavra adiante, como nunca. Porque Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos dias, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, se uma outra situação dessa, um outro vírus pior, uma catástrofe da natureza vai acontecer. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa levar o Evangelho de Cristo Jesus adiante. E como nós, nesse quesito também não somos menores do que o nosso Senhor, a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, por isso Ele nos enviou para levar o seu Evangelho a toda criatura, a batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E por conta disso, diz a palavra, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós fomos chamados para nos identificar de maneira completa com Jesus e não nos entristecer nos momentos de dificuldade. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar e nos gloriar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, quando fala acerca das bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala para nós nos gloriarmos, nos regozijarmos quando nós somos perseguidos por amor a Ele. Por quê? Porque grande será a nossa recompensa nos céus. Olha aí que coisa boa! Então, por mais que você não receba recompensa nenhuma aqui na face da terra, há uma recompensa reservada para nós no porvir. O nosso tempo aqui na face da terra é curto, é minúsculo, diante da eternidade que nós teremos. E onde é que você quer passar essa eternidade? Com quem você quer viver essa eternidade? Você quer viver essa eternidade condenado ou quer viver essa eternidade salvo? Quer viver essa eternidade ao lado do Pai ou separado do Pai? Eu espero que o desejo do seu coração seja o de passar a eternidade ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, não se desespere, não se angustie diante dos momentos de dificuldade, se alegre, porque se você está sendo provado, significa que você está vivendo uma vida digna para com o Senhor, e grande será o seu galardão nos céus. Então, a terceira lição que nós aprendemos nessa noite é que a nossa identificação com Cristo ela precisa ser total, não só com aquilo que é positivo, mas aquilo que aos nossos olhos também
é negativo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Pois bem, irmãos, lava-pés é isso. O lava-pés não foi uma ordenança que foi deixada por Jesus. Esse ato que foi realizado, ele foi um ato didático, tal qual talvez a sua professora, o seu professor alguma vez fez com você, ou se você é professor, já fez dentro da sala de aula, de tentar dramatizar um estudo, alguma explicação, para que os seus alunos pudessem aprender. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Em algum momento ali, quando eles estavam ceando, o Senhor Jesus, a fim de deixar aquele ensinamento preso na sua mente, ele faz essa encenação, ele faz essa parábola encenada. Primeiro para mostrar que ele, de fato, ele precisava ir para a cruz, se humilhar naquela cruz pelos nossos pecados. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje. Nós temos parte com Deus por meio dessa morte humilhante por Cristo na cruz. A segunda lição é a lição mesmo do serviço que foi deixado. O Mestre, Deus, onisciente, onipotente, ele se humilhou para realizar essa tarefa humilhante de lavar os pés daqueles homens. E quem somos nós para agirmos diferente do que o próprio Senhor Jesus agiu? Que nós sirvamos uns aos outros e, por fim, nos identifiquemos completamente com a vida e a obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deseja nos abençoar, deseja que nós vivamos sim uma vida melhor aqui na face da terra, mas quando nós passarmos por dificuldade, não é para nós murmurarmos, não é para nós reclamarmos e nos afastarmos do Senhor, pelo contrário, é para nós nos gloriarmos, porque nós estamos sendo provados, a ideia é que nós sejamos aprovados e assim grande seja o nosso galardão nos céus. Eu falei para os irmãos que eu iria informar porque que eu estou usando aqui essa clésima, esse colar clerical. Alguns podem achar que isso é uma roupa de um outro grupo religioso, mas isso não é verdade, digamos assim. As roupas, essas clésimas, elas sempre foram utilizadas por sacerdotes e também por protestantes. Essa é uma versão, digamos assim, mais moderna. O pastor Donald MacLeod, ele era pastor na Escócia e pastor provavelmente de uma igreja presbiteriana na Escócia, e ele viveu por volta ali do início do século XIX. E parece que ele fez essa invenção aqui por volta do ano 1827. E era para ser uma camisa, assim, digamos assim, mais leve, porque as vestes que eram utilizadas eram mais pesadas, e aí em alguns tipos de atividade ia ficar complicado de se utilizar. O que é que esse colar aqui ele acaba simbolizando? Primeira coisa que esse colar simboliza é o jugo, que é aquela canga, né? Aquela forquilha, digamos assim, que é colocada sobre o cangote do animal, de animais, para que possam estar fazendo trabalhos na roça, né? Então eles são servos daqueles que colocam o jugo sobre eles. E nesse caso aqui está simbolizando que nós somos servos de Cristo Jesus. O jugo que nós queremos levar é o jugo de Cristo Jesus, que aliás ele informa que é melhor que o nosso. É suave o seu jugo e o seu fardo é leve. Então isso simboliza que nós somos escravos de Cristo Jesus. E como exemplo que os pastores precisam ser para as ovelhas que Deus coloca aos seus cuidados, nós queremos também que cada um dos amados irmãos sejam servos de Cristo Jesus em primeiro lugar, e da mesma forma como eu, enquanto pastor, sou servo também dos irmãos, que sirvamos também uns aos outros. E essa parte branca aqui, ela representa a pureza, a santidade, principalmente no tocante ao ministrar e ao viver a palavra de Deus. Então nós precisamos também ser dessa forma.
nós precisamos ler a palavra, nós precisamos proclamar a palavra, mas não basta ler e proclamar a palavra, nós precisamos viver essa palavra para que esse lava-pés ele possa ser entendido por completo. Os discípulos eles estavam sendo lavados, transformados pela palavra, e a confirmação disso veio por meio da morte de Cristo Jesus na cruz. O lava-pés aconteceu literalmente ali na cruz, quando Jesus de maneira humilhante se deu por nós. O lava-pés acontece nas nossas vidas quando nós entregamos todo o nosso ser a Deus e vivemos conforme o desejo dele. Por isso que eu fiz questão de colocar esse colar aqui hoje, para lembrar que você deve colocar esse colar clerical na sua vida todos os dias. Você deve acordar com esse colar clerical, você deve trabalhar ou estudar com esse colar clerical, você deve estar no meio dos seus familiares com esse colar clerical. Aonde quer que você vá, você deve viver com esse colar clerical, que representa o seu jugo, a sua submissão a Cristo Jesus e o seu desejo de viver a palavra em santidade. A gente pode até, quem sabe, em algum momento, dramatizar isso também, realizar o lava-pés, apenas de maneira didática. Não é uma ordenança, não é um rito, não foi um ato sacro que foi realizado por Jesus, mas não é pecado em se fazer isso em algum momento, para que a gente possa ensinar aos amados irmãos o que Jesus nos ensinou sobre serviço, sobre renúncia e sobre amor. E eu espero que essa mensagem ela tenha ficado no seu coração. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, porque um dia Ele lavou os nossos pés. Porque um dia Ele, mesmo sendo Deus, Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e, em semelhança de homens, Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o Senhor exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho e se possa declarar que Cristo Jesus é o Senhor. Que você possa declarar durante todos os dias da sua vida: você é o escravo, você é o servo e Ele é o Senhor. Vamos orar por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa lição que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Obrigado porque o Senhor inspirou o seu servo João para que deixasse esse fato que aconteceu ali à mesa, na ceia, para nós. E nós queremos, Senhor, sim, nos identificar com o Senhor em tudo. Nós queremos nos identificar com o Senhor no seu sofrimento. Nós queremos nos identificar com o Senhor na sua morte e dizer que nós estamos dispostos a Te servir, a Te honrar em todo e qualquer lugar, independente daquilo que aconteça conosco, em fidelidade e amor por aquilo que o Senhor fez conosco. Nós queremos estar servindo aos nossos amados irmãos, independente de quem eles sejam, independente do grau de instrução, da idade, quanto tempo na fé eles tenham. Tenha misericórdia de nós quando nós esquecemos esses princípios e acabamos nos afastando do Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor fez, por ter lavado os nossos pés de maneira simbólica ali por meio do Seu sacrifício humilhante na cruz. Nós não merecíamos. E durante essa semana o que nós estamos lembrando é isso, que nós não merecíamos o que o Senhor fez por nós. Mas mesmo assim nós Te agradecemos porque o Senhor derramou a Sua graça sobre as nossas vidas, derramou fé, nos salvou e ainda nos dá direito a uma vida e vida em abundância de graça. Oro, Senhor, para que mais pessoas conheçam essa verdade. Oro para que nós, enquanto o Senhor, possamos levar essa palavra adiante. Possamos ser esses que carregam esse colar clerical nas nossas vidas, em todos os lugares, em todos os momentos, para que mais e mais pessoas também levem o seu jugo que é suave e o seu fardo que é leve durante todos os dias da sua vida. Muito obrigado. Dessa forma eu Te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Vamos praticar esses ensinamentos em nome de Jesus. Vamos lavar os pés uns dos outros, nos identificar com esse lava-pés que foi feito por Cristo Jesus
levar esse colar clerical de maneira simbólica também para tudo que é lugar, e assim, como servos do Senhor, possamos viver em pureza e chamar outros para adorar e bendizer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem sabe no próximo ano nós tenhamos uma quantidade maiores de pessoas trabalhando conosco, adorando a Deus conosco, e quem sabe até realizando aí esse lava-pés, né, simbolizando tudo isso que o Senhor passou para nós nessa noite. Amém? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês mais uma vez, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Muito obrigado. Obrigado por estar nos acompanhando durante esses dias. Nós queremos crer, pelo nome de Jesus, daqui a algum tempo nós tenhamos a possibilidade de nos reunirmos novamente enquanto família, debaixo de um mesmo teto, no mesmo lugar, realizando as ordenanças também do Senhor ali juntos. Então orem para que isso, no menor tempo possível, possa acontecer. A Alice está aqui atrás, ó. Ali. Quer dar tchau pessoal aqui, ó. E opa, isso. Agora você aprendeu a botar essa língua de fora com quem, Alice? Misericórdia, viu, Alice? Rapaz. Ó, a Sofia também, ó. Não, né? Leve um pouquinho ela, leve, que eu tô... Daqui a pouco eu chamo vocês de volta aqui enquanto eu tô encerrando a transmissão. Quero dar algumas orientações. Cuidado, carregue ela direitinho. Leve ela lá pra mamãe. Ela aqui no meu colo, ó. Leve ela lá pra mamãe, rapidinho. Daqui a pouco vocês voltam. Tá bom. Só dar algumas orientações pros irmãos, na verdade. Roupa do Flamengo não, Alan, misericórdia. Viu? Isso aí você está enxergando errado. Aqui não tem negócio de flamenguista nem de torcedor do Vitória, não. Eu quero lembrar para os irmãos que na quarta-feira nós vamos realizar a nossa live. Eu não sei se a gente vai utilizar o Zoom, porque foram poucas pessoas que utilizaram. Então provavelmente a gente só trabalha realmente com o Instagram e com o Facebook, tá? Então queremos convidar você a estar participando conosco dos nossos cursos de estudos bíblicos. Nós temos falado sobre libertação, né, sobre libertação com viés totalmente bíblico. E aí eu quero convidar vocês para... Já será a nossa quinta lição. Então divulgue isso também para outras pessoas, para que mais possam estar participando desse momento e possam ver como biblicamente o Senhor fala sobre essa questão da libertação. Na sexta-feira, o estímulo que nós temos feito aos amados irmãos é que possam estar realizando cultos nos lares. E aí nós já distribuímos as cartilhas, né, pelo nosso WhatsApp. Caso você queira ter acesso a essa cartilha para realizar esse culto no lar, entre em contato conosco, manda um zap para a gente. Você pode mandar também uma mensagem no privado no Facebook, e a gente vai ter o maior prazer de estar mandando essa cartilha para vocês, tá bom? E no próximo domingo, claro, o nosso culto de celebração ao Senhor, né? Estaremos juntos mais uma vez. Aos amados irmãos, nós demos também aí a orientação durante esse período de dificuldade, principalmente diante de uma data tão marcante como a nossa, que é essa Páscoa. Nós instruímos os nossos irmãos aqui da nossa comunidade, nosso campo missionário em Jequié, para que a ceia fosse realizada em família. Então, aqueles que têm toda a sua família aos pés do Senhor, o seu líder familiar está aos pés de Cristo, eles irão realizar essa ceia. A orientação que a gente deu é que aqueles que não têm todos os seus familiares aos pés de Cristo, ou por acaso o chefe da família não é cristão, que pudesse se juntar com uma outra família, desde que isso não aglomerasse muita gente, e assim pudessem celebrar esse memorial do Senhor. Foi a forma que nós tivemos dessa vez em poder realizar essa ceia. A nossa esperança é que no próximo mês a gente possa realizar juntinhos,
mesmo com qualquer tipo de restrição, mais ou menos juntos no mesmo espaço, essa ceia. E eu espero que no nome de Jesus você possa realizá-la cantando, né, um cântico de agradecimento ao Senhor, lendo alguma passagem em um dos 3 evangelhos sinópticos que fala sobre a instituição da ceia do Senhor, ou o texto de 1 Coríntios no capítulo de número 11, orar consagrando os elementos que naquele momento simbolicamente ali se tornarão o corpo de Cristo e o sangue de Cristo Jesus, e tendo esse momento, né, de graça e de comunhão. Então é algo extraordinário, é algo que a gente no Senhor sentiu o desejo de fazer. Nós não faremos isso online, tá? A ideia é que cada um da sua casa possa estar realizando, e eu espero que seja um momento de graça, de comunhão com Deus e de comunhão também com a família de Deus. Amém? Eu quero cantar, vamos cantar o nosso hino de encerramento, a nossa oração noturna. Não! Vamos cantar a nossa oração noturna, Salmos e Hinos de número 525, oração noturna. Vamos lá, quem tiver aí Salmos e Hinos, vai lá na estante. Se tiver uma Bíblia com Salmos e Hinos, você pode também pegar. Só a misericórdia de Deus. Hino de número 525. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e em sossego alcanço pouso natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentar estende tua mão, Senhor, manda um triste aflito o Consolador, pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro do
sem perturbação. Amém. Amor. Vou pedir para a irmã Sofia, que está aqui, para fazer uma oração para encerrar. Irmã Sofia, você não estava aí com os irmãos? Agora você vai orar para encerrar o culto. Você vai orar também pela tia Wanda, viu que tia Wanda está de dodó e está gripada. Ora para Papai do Céu curar ela também. Bora, fecha os olhinhos, vamos conversar com o Papai do Céu. Vai. Alto para os irmãos me ouvir. Papai do céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor me deu. Amém. Que cure tia Wanda, que Amém. ela é uma pessoa abençoada. Amém. Pelo nosso dia que foi tão bom. Amém. Que Deus abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nessa transmissão, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Amém, amém. Não se esqueça, eu pedi para que os irmãos da nossa comunidade pudessem estar mandando para a gente fotos do momento da ceia em família em casa, tá? Gente, Então eu peço que faça isso até para que a gente possa divulgar também esse momento, tá bom? Muito obrigado pela presença, que Deus em Cristo te abençoe e que você tenha um excelente tempo de comunhão com Deus e com aqueles que estão em sua casa. Fique na paz do Senhor, hein? eu Tchau, tchau. tenho